Olá, amigos, amigas, senhores, senhoras e senhoritas. Eu sou o professor Leonardo Długokienski e este é mais um episódio do programa Conexões com a Nossa História, um produto do Instituto Histórico e Geográfico Oeste Catarinense. E hoje vamos falar sobre ambiente, hoje vamos falar sobre região. Aguarde! A região oeste catarinense é uma região de natureza abundante, onde temos diversos rios e muitos desses cortam a cidade de Chapecó. E para falar de natureza, para falar de ambiente, nós temos como convidado hoje Leandro Balck, dono da Impacto Assessoria Ambiental. Olá, Leandro. Olá, boa tarde, Leonardo. Uma satisfação enorme estar aqui com vocês hoje. Bom, como esse é um programa de história, eu não posso falar da natureza sem primeiro falar da história, sem falar da colonização. Leandro, como é que é a história da família Balck? Como é que foi a chegada da família Balck no Brasil, Santa Catarina e Chapecó? A família Balck, então, veio, assim como centenas, milhares de outras famílias aqui da região sul, fugindo da Primeira Guerra Mundial, né? Então, é uma família alemã que desembarcou no Brasil na época da Primeira Guerra Mundial e se estabeleceu na região do Vale do Itajaí, né? Então, ali na região de Ibirama e municípios do entorno, né? Então, ali, assim como deu-se toda a colonização europeia na época, trabalhava na agricultura, né, com agricultura de subsistência, né? Teve que desbravar a região também, né, para abrir picadas a partir do rio lá para montar as primeiras vilas e tudo mais, e se estabeleceu ali até a década de 60, que foi quando no ano de 1966 meu pai se aventurou a vir para a região aqui de Chapecó. Então ele deixou a família dele para trás lá, veio junto com minha mãe e meus 3 irmãos, todos pequenos ainda na época, né? Em cima de um caminhão de mudança, botou eles lá em cima e veio se aventurar aqui em Chapecó. Ele teve o convite da Agrícola Baldiceira na época, né? Que era uma revenda de maquinário agrícola. Na época era muito famoso aqui na região a questão, e muito utilizado, a questão das trilhadeiras, né, para processar lá na roça ainda a questão do feijão, do milho, enfim, né. Então o pai trabalhou com a entrega, com venda dessas trilhadeiras e tal, e posteriormente com a questão da mecânica de tratores também. E sem falar, eu costumo brincar com meu pai também, essa empresa ela trouxe uma das primeiras revendas de motosserra aqui para a região oeste do estado de Santa Catarina. Então, antes do pai, praticamente não existia motosserras aqui no oeste do estado. Então, junto com ele, que muitos agricultores aprenderam a desmatar, infelizmente, né? É muito importante compreender essa história da colonização, do colono que vem da Europa devido à Revolução Industrial e chega em Santa Catarina para viver da subsistência. Outro ponto, quando nós pensamos em maquinários, quando nós pensamos em tratores, pensamos em trilhadeiras, pensamos em motosserras, nós temos que lembrar o período da década de 60 e década de 70 do Brasil, que é o período da industrialização. Nós vamos ter um início lá nos anos 30 com o senhor Getúlio Dornelles Vargas, porém, isso só vai se adensar a partir de Juscelino Kubitschek e do governo militar, que aí sim nós vamos ter todo um incentivo para a industrialização e todo um trabalho feito em cima da mecanização da agricultura. Leandro, e aí, como é que continua essa história? Aí o seu pai veio para Chapecó e aí em diante? Pois é, então como eu estava passando, ele ia ensinar os agricultores na época a utilizar
a tal da motosserra, né, para que eles pudessem abrir suas áreas de plantio e tudo mais, né. E a partir disso ele trabalhou mais de 30, quase 40 anos nessa empresa, né, e além dos 3 filhos que vieram para Chapecó já nascidos, eu nasci em 82, então, né, sou filho de Chapecó, né, todos, assim como todos os meus irmãos, a gente se estabeleceu aqui e criou raízes fortes com essa terra. E nessa questão ambiental, também puxando o gancho, já que a gente falou em motosserra, na década de 70, 80, não se tinha essa conscientização ambiental que a gente tem hoje, né? Então, era muito comum práticas que hoje a gente consideraria absurdas, assim, em termos de meio ambiente, né? Até mesmo a produção agropecuária aqui da região, ela deu-se com bases que hoje a gente consideraria insustentáveis, né? Ao passo que, por exemplo, os próprios técnicos de agroindústrias enfim, eles orientavam o agricultor a fazer as pocilgas, os chiqueiros próximo de rios ou sobre açudes, por exemplo, para que quando desse uma enxurrada, levasse todo o dejeto rio abaixo, coisa que hoje, atualmente, é inconcebível, né? A utilização de APPs dessa forma, né? Esse é um ponto muito, mas muito, muito interessante. A conscientização ambiental, ela começa no mundo só a partir da década de 70, com uma primeira reunião sobre a questão ambiental. Porém, se nós formos parar para pensar, apenas em 2015 que saem diretrizes sobre questões ambientais a nível mundial, sobre aquecimento global. E é um tema muito, mas muito discutido, né? Agora, há poucos dias, nós passamos aí por mais uma reunião ambiental em que saíram pouquíssimas decisões, né, e pouquíssimas diretrizes foram tomadas. Então, o meio ambiente, ele aparece apenas quando o ser humano está em risco. Nunca se pensa no meio ambiente sem o ser humano, sem a possibilidade da inexistência da espécie humana. E por isso que o ser humano se reuniu apenas nesses momentos, né? E quando nós pensamos na própria prática da nossa região, você vai pegar as questões econômicas, nós vamos falar ciclo da madeira, onde se cortava madeira e se exportava para a Argentina. Adentramos na agroindústria e aí sim entra-se nessa questão dos dejetos rio abaixo, a própria questão do desmatar para fazer os chiqueirões, né? A ideia de limpeza para o plantio, que é muito interessante, onde literalmente você retira todo o mato, né? E depois planta em cima, proporcionando erosão e diversos outros problemas, como também a famosa Revolução Verde, que não precisamos aprofundar aqui. Bom, e a partir disso, e o Leandro, como é que vai aparecer nessa história? Pois é, o Leandro, então, sempre gostou de acampar, sempre gostou de natureza, de estar em contato com o meio ambiente. Então, em 2000, decidi fazer biologia, né, ciências biológicas, né? Minha família, em princípio, falou, mas biólogo, tu vai fazer o quê? Só vai dar aula, mas já tem professor demais, não sei e tal. Eu quero fazer biologia, pai, né? Então, até eu lembro que na época eu comprei um adesivo, né? Era comum o centro acadêmico fazer aqueles adesivos e biologia, amanhã você saberá o porquê. E eu tenho até hoje no meu antigo quarto na casa do pai esse adesivo lá colado, né? E hoje eu sei o porquê eu escolhi essa profissão, essa área de atuação, né? É uma área que nos próximos anos, nas próximas décadas, a tendência é que tenha cada vez mais campo de trabalho, né, para o profissional da área ambiental, né? Principalmente se o Brasil assumir essa postura de trazer investimento externo para cá, em função da gente preservar todas essas riquezas que a gente tem. É o tal do pagamento por serviços ambientais que a gente fala, que é algo que vai estar cada vez mais em voga futuramente, né?
Então, me formei no ano de 2004 e montei a empresa Impacto, junto com um colega de faculdade, a gente montou a Impacto Assessoria Ambiental. No início, a gente trabalhou muito com a questão de licenciamentos das atividades agropecuárias, né? Então, suinocultura, avicultura, era o forte da nossa empresa. Isso durante 2 ou 3 anos. Foi o empurrão inicial assim, que a gente teve, né? Licenciou para a maioria das agroindústrias aqui da região, né? E ali no ano de 2006, 2007, surgiu o primeiro boom de desenvolvimento das pequenas centrais hidrelétricas, as PCHs, né, que até hoje ainda continua em franca expansão aqui no nosso estado, né, ainda tem muitos pontos a serem estudados com relação à sua viabilidade de implantação de tais empreendimentos. E acabam sendo empreendimentos, de certa forma, sustentáveis, porque é preferível tu trabalhar com empreendimentos menores do que com uma grande hidrelétrica, por exemplo, que causa um impacto social e ambiental muito maior, né? Então, a gente passou aí por 2007, 2008, todo esse período agora trabalhando quase que exclusivamente com usinas hidrelétricas, né? E a Impacto agora está esse ano fecha 18 anos de existência, de atuação, e trabalhamos firme nessa área de geração de energias renováveis, né? Licenciamento de atividades de geração renovável, né? Tanto com eólicas, a gente faz muitos projetos para usinas eólicas, né? Aqui em Santa Catarina e em outros estados também. Com PCHs a gente trabalha aqui também, no Centro-Oeste. Então, hoje a Impacto assim, atua em mais de 60 usinas, fazendo toda a gestão ambiental delas, o licenciamento, o acompanhamento dos programas ambientais, dando um suporte total para o empreendedor que quer investir nessa área, né, em termos de meio ambiente. Um ponto importante quando falamos de energia, há pouquíssimo tempo eu falei para vocês sobre toda a questão das reuniões para o meio ambiente. O que foi adotado ultimamente? O fim dos motores a combustão. A tendência para até 2050 é que os carros com motores a combustão estejam extintos e todos os carros passarão a ser elétricos. Ou seja, a necessidade de energia elétrica vai triplicar, quadruplicar, quintuplicar. Vai aumentar muito. Outro ponto, alguns estudos já apontam a nossa região como sendo uma região propensa para a energia eólica. O Brasil tem a capacidade de gerar 2 vezes o que necessita apenas em energia eólica, tirando a possibilidade da utilização da energia hidrelétrica, como também da energia gerada por meio solar. Então, nós estamos com a faca e o queijo na mão. E como é que você vê, Leandro, agora para frente, esse crescimento da utilização de energias e como é que vão ficar as cidades com essas novas matrizes? O que tu achas que isso vai proporcionar no nosso estilo de vida? Hoje em dia a geração de energia ela já está cada vez mais próxima das nossas residências, né? É o que a gente chama de geração distribuída, né? A usina não fica mais hoje em dia lá longe no meio da mata e vem por uma longa linha de transmissão onde se perde uma parte dessa energia até ela ser consumida nas cidades. Essa geração ela já está acontecendo no telhado das nossas casas, por exemplo, né? Ou em pequenas centrais hidrelétricas muito próximas das cidades. Hoje já existe a queima o aproveitamento energético de resíduos, que também é algo de futuro, porque tu acaba com 2 problemas, como a gente diz, mata 2 coelhos com uma cajadada só, né? Tu acaba com o problema da disposição de resíduos e gera energia ao mesmo tempo, né? Então, cada vez mais vão surgir alternativas energéticas viáveis e que vão acompanhar essa demanda crescente de energia que nós vamos ter nos próximos anos. E isso é muito positivo porque vai limpar a matriz energética brasileira, né? Até bem pouco tempo atrás, muito dependente da geração térmica, né? Ou seja, queimar carvão mineral para se obter energia, né? O que a gente sabe que é poluente. É necessário? Mas é poluente. Então,
elas são uma segurança e para funcionar só em momentos de crise, né? Essa seria a ideia, né? Do empreendedorismo da família alemã que saiu da Europa para sobreviver no Brasil, da migração desta família da região de Ibirama para Chapecó. Temos a história da família Balck e temos o empreendedorismo aparecendo com muita força. Em nome do Instituto Histórico e Geográfico Oeste Catarinense, em nome do programa Conexões com a Nossa História, agradeço o Leandro Balck, proprietário da Impacto Assessoria Ambiental, e vos convido para o próximo programa. Aquele abraço!